Hoje nós vamos falar aqui de diluição. Diluição e mistura de soluções. Quando a gente fala em diluir, diluir é você acrescentar solvente. Por exemplo, quando a Dona Maria vai em um supermercado e compra um suco concentrado, ela vai para casa e vai preparar o suco, ela coloca água, então ela está diluindo, ela está diferenciando, diminuindo a concentração desse suco, dessa solução. Então a gente diz que diluir na realidade nada mais é do que você acrescentar solvente na solução. Então nós temos aqui, eu tenho uma solução que eu chamei a solução de solução A, vou acrescentar solvente, no caso a água, que é o solvente universal, então eu estou diluindo essa solução A e vou formar uma solução que eu chamei de solução F, solução resultante, solução final, como você queira chamar. Então eu tenho, por exemplo, na solução A, eu posso calcular uma concentração da solução A. Então a concentração de A é dada pela massa do soluto de A e o volume da solução. Se eu faço o meio pelos extremos, vamos ter que M1 de A, ou seja, a massa do soluto de A, vai ser igual a concentração de A vezes o volume de A. Fiz a diluição dessa concentração da solução, chamei de solução F, então a concentração de F é massa do soluto em F, dividido pelo volume final, que é o volume de F. Se eu faço o meio pelos extremos, nós vamos ter que a massa do soluto em F é igual a concentração de F vezes o volume de F. Agora lá observe que a mesma quantidade de soluto, ou seja, a massa do soluto em A, é igual à massa do soluto em F, porque eu não acrescentei soluto, eu só acrescentei solvente. Então a concentração é diferente, mas no entanto a massa de soluto permanece a mesma. Então eu posso dizer que a massa do soluto de A é a mesma massa do soluto em F. Como a massa do soluto em A, nós já observamos aqui que é a concentração de A vezes o volume de A, que a massa do soluto em F é a concentração de F, ou seja, a concentração final do volume final, então nós podemos tranquilamente, quando nós fazemos uma diluição, dizer que a concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual a concentração final vezes o volume final. Ah, mas isso aí serve só para concentração comum? Não, serve para qualquer tipo de concentração. Como as mais que nós utilizamos é concentração comum e molaridade, então isso também podemos aplicar quando falamos de diluição em molaridade inicial, que eu chamei de A aqui, da solução inicial. Molaridade de A vezes o volume de A vai ser igual a molaridade final vezes o volume final. Então nós temos a aplicação para a diluição de soluções. Mas nós temos também o que a gente chama de mistura de soluções, nós podemos fazer também mistura de soluções. E aí nós temos três tipos de mistura de soluções. A primeira é quando você trabalha com o mesmo soluto. Ah, mas os solventes, a nível de ensino médio, sempre se trabalha com o mesmo solvente, né? E, geralmente o solvente utilizado é água. Então a gente não trabalha com solvente diferente porque precisaria de cálculo mais complexo e aí não se trabalha no ensino médio com essa parte de mistura de soluções com solventes diferentes. Então nós temos sempre com o mesmo solvente, mas aí eu posso ter a mistura de soluções considerando o mesmo soluto. Ora, considerando o mesmo soluto, então eu tenho uma solução que eu chamei de A, vou colocar junto com a solução que eu chamei de B. E aí eu vou ter a formação de uma solução que pode ser resultante ou também chamada de solução que eu chamei de solução final, ou representei por solução F. Observe que a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, lá em diluição, eu vou fazer para cada uma dessas soluções. Lá eu acrescentei água, que eu estou misturando as soluções. Então a concentração de A vai ser massa do soluto de A e volume de A. Quando você faz o meio pelos extremos, eu tenho que M1 em A vai ser concentração de A vezes volume de A. A mesma coisa para B. M1 em B vai ser igual a concentração de B vezes volume de B. E a massa de soluto final, concentração final, vezes o volume final. Então nós fizemos a relação aqui. M1 de A, concentração de A vezes volume de A. M1 em B, concentração de B vezes volume de B. M1 na solução final, concentração final vezes volume final. Ora, observe que eu estou com o mesmo soluto. A quantidade de soluto final, que é a massa do soluto final, vai ser o equivalente à soma da massa do soluto de A mais a massa do soluto de B. Então nós podemos dizer que a M1 final é igual a M1 de A mais M1 de B. Que M1 final, concentração final vezes volume final, vai ser igual a M1 de A, concentração de A vezes volume de A, mais M1 de B, concentração de B vezes volume de B. Então quando nós fazemos mistura de soluções com o mesmo soluto, então nós podemos dizer que a concentração final vezes o volume final da solução, que foi misturada, vai ser igual à soma entre as concentrações
iniciais de cada uma das soluções multiplicada pelos seus volumes. Então nós temos, ó, concentração final vezes volume final vai ser igual a concentração de A vezes volume de A, mais concentração de B vezes volume de B. Ah, mas se tivesse 3 soluções, não teria problema. Concentração de A, volume de A, concentração de B, volume de B, concentração de C, volume de C, e assim sucessivamente. Lembrando que eu chamei de A e B, você poderia ter colocado 1 e 2, 3, é só variáveis que fica a critério de quem está desenvolvendo a situação. Ah, mas isso também pode ser utilizado para outras concentrações? Sim. Assim como eu posso ter concentração comum ou concentração em grama por litro, eu posso fazer também por molaridade. Então, a molaridade final vezes volume final é igual a molaridade da solução A vezes o volume de A, mais molaridade da solução B vezes o volume da solução B. Então, nós temos essa aplicação quando nós estamos envolvendo mistura de solutos com o mesmo solvente. Aí nós temos também mistura de soluções com solutos diferentes e que não há reação entre esses solutos. Bom, como eu estou colocando 2 soluções com 2 solutos diferentes, não havendo reação entre eles, no entanto eu estou acrescentando, aumentando a quantidade de solvente que esses solutos estão sendo submetidos. Como eu estou aumentando a quantidade de solvente que os solutos estão sendo submetidos, então na realidade nós estamos fazendo uma diluição de cada um desses solutos. Ah, mas aí tem uns problemas aí. Como é que eu vou descobrir que não houve reação entre esses solutos? Bom, geralmente nas questões você vai ver que são dadas 2 sais, né? E aí ele vai perguntar na questão qual a concentração desses sais na solução final, ou então qual a concentração dos seus íons. Se houvesse reação, não ia ter esses sais presentes lá, né? Então ia estar formando substância diferente. Então toda vez que ele dá 2 sais, geralmente são sais, 2 sais diferentes, pede para que você faça o cálculo da concentração desses sais na solução final, ele está te dando indicativo de que esses sais, esses solutos, eles não reagiram entre si. E aí nós temos, por exemplo, a solução A, que eu vou calcular a concentração de A, mesmo processo. Então eu tenho que M1 de A é a concentração de A, volume de A, M1 de B é a concentração de B, volume de B. Aí ele vai querer saber, por exemplo, qual a concentração do sal A e a concentração do sal B na solução final. Ou então, qual a concentração desses íons? Se ele quer a concentração dos íons, eu calculo a concentração do sal, de cada um dos sais, e faço processo de ionização, dissociação, e utilizo aquele mesmo método que nós falamos de proporcionalidade. Se 1 mol é x, 2 mol é 2x, 3 mol é 3x, faz a proporcionalidade e resolve sem problema. Então, se os sais, né, se os solutos, geralmente, utiliza sais, eles não reagem, então, na solução final, eu vou ter tanto o soluto A quanto o soluto B. E eles estão presentes ali na mistura final. Então eu tenho que fazer o quê? Calcular qual é a concentração final para cada um dos sais. Então eu calculo separadamente. Então para o sal A ou para o soluto A, vamos ter aqui a concentração de A vezes o volume de A é igual a concentração de B vezes o volume de B. E para o outro soluto, concentração de B vezes o volume de B, concentração final vezes o volume final. Lembrando que o volume final é a soma do volume das 2 soluções. Então, o volume de A mais o volume de B. Isso serve só para concentração, igual nós falamos anteriormente. Para os outros cálculos de concentração, você pode usar para qualquer um dos tipos de concentração. Pode ser molaridade também de A vezes o volume de A, vai ser igual a molaridade final vezes o volume final. E para o sal B ou para o soluto B, eu tenho aqui molaridade de B vezes o volume de B, vai ser igual a molaridade final vezes o volume final. Isso serve para qualquer um tipo de concentração, né, que você possa vir a aplicar, que a questão esteja solicitando. Para terminar esse assunto de mistura, nós temos ainda a mistura de soluções com solutos diferentes que reagem. Ora, dá tranquilamente para a gente, na hora das questões, ver quando é que não reage, quando reage, os solutos diferentes, como eu falei para você anteriormente, quando os solutos são diferentes e não reagem, as questões vão te pedir para você calcular a concentração de íons daquele sal, normalmente são sais, na solução final, ou a concentração de sais na solução final. E quando reage, geralmente eles te pedem para calcular a concentração de um dos reagentes, ou em alguns casos também a concentração do produto, mas ele vai lhe dar um produto que é a substância diferente daquela substância que você utilizou inicialmente.
Na maioria dos casos usa um metal com ácido, ou então ácido com base. Aí ele pergunta a concentração dos sais e assim dá para a gente perceber que ocorreu reação entre os solutos. Toda vez que tem a reação entre solutos diferentes e que esses solutos eles reagem, a gente também é muito comum você ver lá falando de titulação, porque você usa uma solução de concentração determinada para obter a concentração de uma outra solução que você não sabe ainda qual o valor. Então, dessa forma, quando nós fazemos esse cálculo, essa mistura de soluções com solutos diferentes, a gente sempre vai fazer aí uma relação, uma proporção entre o número de mols dos reagentes e os seus coeficientes estequiométricos. Aí eu coloquei aqui uma reação geral, genérica geral, onde eu tenho uma mols de uma substância A mais B mol de B, formando C e D. Como nós fazemos uma proporção entre o número de mol dos seus reagentes, então o número de mol de A sobre o número de mol de B vai ser igual a A sobre B, que são os coeficientes, ou seja, os valores que vem na frente ali da substância, que a gente chama de coeficientes estequiométricos. Então o número de mol de A sobre o número de mol de B é igual a A sobre B. Só para lembrar, como nós temos que molaridade é N sobre V, N, se eu fizer meio pelos extremos, eu tenho molaridade vezes volume, então nós podemos dizer, como N molaridade vezes volume, então eu tenho aqui molaridade de A vezes volume de A, sobre molaridade de B vezes volume de B, é igual a A sobre B. E nós já vimos também, que N pode ser calculado pela massa e a massa molar. Então, essa mesma fórmula a gente pode aplicar assim, também a depender do que está sendo solicitado na questão. Que M1 de A, substituindo o número de mol, massa do soluto de A sobre a massa molar de A, dividido pela massa do soluto de B, a massa molar de B, é igual a A sobre B. Então nós podemos aplicar de uma forma ou de outra, que nós vamos estar envolvendo aí o cálculo das concentrações. Existem alguns casos, algumas questões, que ele não pede, por exemplo, para você calcular a concentração de um ou do outro, e ele pede às vezes para você determinar qual das substâncias está em excesso. Então, como a gente pode determinar se a substância está em excesso, nesses casos, geralmente, eles dão tanto a concentração como o volume de cada um dos reagentes. Então, nós temos que fazer a reação e observar para ver quem das substâncias está em excesso. E aí a gente resolve as questões envolvendo mistura de soluções de forma tranquila. Nós temos aqui um exemplo de uma questão que envolve mistura de reações entre solutos diferentes, quando ocorre a reação entre os solutos. E aí nós temos aqui a questão dizendo que o hidróxido de sódio, que é o NaOH, neutraliza completamente o ácido sulfúrico de acordo com a equação. Então está lhe dando a equação aqui, eu identifiquei logo as substâncias. Aqui é uma base, termina com H, aqui é um ácido, começa com hidrogênio, sal e água. Aí ele quer saber o volume em litros de uma solução de ácido sulfúrico de concentração 1 mol por litro que reage com 250 ml de NaOH de concentração 3 mol por litro. Eu tirei os dados da questão aqui, o volume do ácido ele quer saber, a concentração do ácido ele está lhe dando 1 mol por litro, o volume da base utilizado está lhe dando aqui 250 ml e a concentração da base também 3 mol por litro. Então nós vimos que quando nós vamos fazer uma mistura de solutos diferentes que a gente faz a proporção entre o número de mols do soluto e seus coeficientes. Então eu tenho que o número de mol da base sobre o número de mol do ácido é igual a 2 sobre 1. Como o número de mol é molaridade vezes volume, então molaridade da base vezes volume da base, molaridade do ácido e volume do ácido é igual a 2 sobre 1, ou 2. Substituindo, eu tenho que molaridade da base é 3, o volume da base foi dado, 250 ml, 0,25. Molaridade do ácido tem aqui, que é 1, e o volume do ácido está querendo saber. Então nós temos aqui que 3 vezes 0,25 dá 0,75. Então vai ficar 2 vezes o volume do ácido, o 2 vai vir dividindo aqui, então eu tenho que o volume do ácido é igual a 0,75 dividido por 2, e aí nós vamos ter que o volume do ácido é igual a 0,375 litros. Que ele quer, e se ele quisesse ml, equivalia a 375 ml. Então você vê que a questão de aplicação rápida, fácil, de cálculo simples, não tem nenhum cálculo assim de maior dificuldade. Aqui nós temos outro exemplo de mistura de soluções com solutos diferentes que reagem. Então está dizendo que, sabendo-se que 0,3 litros de ácido clorídrico, HCl, de concentração 0,4 mol por litro,
é misturado a 0,2 litros de hidróxido de sódio, NaOH, de concentração 0,8 mol por litro. Pode-se afirmar que existe excesso de... Então está querendo saber o que é que existe excesso, se é ácido ou se é base, né? Então, para a gente saber se é ácido ou é base tem excesso, observe que nesse caso aí ele está lhe dando concentração e está lhe dando volume dos dois, tanto do ácido quanto da base. Então nós temos que calcular separadamente o número de mol de um e o número de mol do outro e observar qual dos dois tem excesso, né? Porque ele não está querendo saber nem concentração de ácido, nem concentração de base. Está simplesmente querendo saber qual tem excesso, se é ácido ou se é base. Então nós temos que, aplicando a relação que nós falamos, a proporção, número de mol da base sobre o número de mol do ácido vai ser 1 para 1. Então, numa reação dessa, o número de mol da base tem que ser igual ao número de mol do ácido. Se, quando nós calcularmos aqui, a partir dos dados que foram disponibilizados, aquele que tiver o maior número de mol, consequentemente vai estar em excesso, já que eles têm que ter o mesmo número de mol, entre ácido e base. Então, partindo disso aí, nós vamos calcular primeiro o número de mol da base aqui. Então, o número de mol da base, molaridade da base vezes o volume da base. Aplicando aqui molaridade da base 0,8 e volume da base 0,2. Vamos ter que o número de mol da base 0,16 mol. Calculando o número de mol do ácido, eu tenho a molaridade do ácido e volume do ácido. Então, o número de mol do ácido vai ser igual a 0,12. Como na reação eles têm que ter o mesmo número de mol, dá para você perceber que a base tem uma quantidade de mol maior. Isso quer dizer que a base está em excesso. E qual é o excesso da base? 0,16 menos 0,12, que é o que ela deveria ter, o mesmo valor do ácido. Então isso quer dizer que eu tenho um excesso de 0,04 mol de base. Aí você vem para a resolução da questão e vem para a alternativa e vê que não tem essa possibilidade. Você tem 0,04 mol, mas é do ácido em excesso, mas eu não tenho ácido, eu tenho base. Então, como eu sei qual é a quantidade de base que eu tenho em excesso, e eu sei que o número de mol é molaridade vezes volume, então eu posso aplicar, ó, qual é a molaridade, o número de mol da base em excesso, 0,04 litros. Qual é a molaridade que você tem na base? 0,8 mol por litro. E eu acho qual é o volume de base em excesso. Então, fazendo o cálculo aqui, 0,04 dividido por 0,8 vai dar 0,05 litros de base em excesso. Então, por isso, nesse caso aqui, você teria, ó, como verdadeira alternativa A. Então, a questão também que você faz com a aplicação de mistura de soluções. Aqui nós temos outro exemplo de mistura de soluções, só que agora com o mesmo soluto, né? Então, como nós estamos fazendo a mistura de soluções com o mesmo soluto, nós temos que aplicar a concentração final vezes volume final, a concentração da solução A vezes volume de A, a concentração da solução B volume de B. Você poderia utilizar 1 e 2 e solução resultante, aí fica a critério de quem está resolvendo colocar a variável que quer. Como ele está dizendo que você misturou 200 ml de uma solução de hidróxido de potássio, KOH, de concentração 5 gramas por litro, com 300 ml de solução da mesma base, então estou usando o mesmo soluto, de concentração 4 gramas por litro, está querendo saber a solução final, em grama por litro e em mol por litro. Então, aplicando, já que é o mesmo soluto, que concentração final, volume final, concentração de A, volume de A, mais concentração de B, volume de B, a concentração final está querendo saber, o volume final é a soma dos dois volumes das soluções, então eu tenho 200 mais 300, 500 ml, que dá 0,5 litros. A concentração inicial da primeira solução é 5 e o volume 200 ml. Então 5 vezes 0,2 mais concentração de B, que é a segunda solução, é 4 e o volume 300. Então nós vamos ter que concentração final vai ser igual a 5 vezes 0,2 dá 1, mais 4 vezes 0,3 vai dar 1,2. Esse dividido por 0,5 dá 4,4 gramas por litro, que vai ser a concentração final. Ah, mas ele quer também a concentração em mol por litro. Nós vimos aí uma relação que a gente faz entre concentração comum e molaridade, onde concentração é igual a molaridade vezes massa molar do soluto. Ele está lhe dando o soluto, a massa molar dá 56, então a concentração 4,4 dividido por 56 vai ser igual à molaridade final. Então isso vai dar aproximadamente 0,078 mol por litro. Então aqui nós estamos aplicando aqui um exemplo de com o mesmo soluto, fizemos o cálculo aí.
Aqui nós temos mais um exemplo de mistura de soluções, né? Nesse caso aqui, é um exemplo com mistura de soluções de soluções diferentes que não reagem. Como é que eu sei que ele não reage? Ele vai estar lhe pedindo para você calcular a concentração dos íons daqueles sais que você colocou na solução final. Então, é um indicativo de que aqueles sais permanecem lá na solução final, mas como ele está em meio aquoso, ele vai dissociar, ionizar, como queira utilizar o termo, é que o pessoal usa os dois termos de forma comum. Então, observe que ele diz o seguinte: considera a mistura de 250 ml de uma solução aquosa de concentração 0,5 mol por litro de sulfato de potássio com 150 ml de solução 0,8 mol por litro de sulfato de alumínio. Ele quer saber a concentração do íon do potássio, do alumínio e do sulfato na solução final. Para eu saber qual é a concentração desses íons, inicialmente eu tenho que calcular a concentração primeiro dos sais na solução final. E aí, sabendo a concentração dos sais, eu vou lá, faço a ionização do sal e calculo a concentração dos íons.